Muito bem, galera. Continuando aqui com o caderno de atividades diagnósticas do 8º ano, beleza? Muito bem. Vamos para a questão 3 e 4 agora, correto? Muito bem. A questão 3, essa questão aí, ó, questão 3, ela faz uma chamada aí para o problema da escravidão, não é? Falamos um problema porque a escravidão é um problema, né? E os amigos que entendem mais de economia aí, das faculdades de economia e tal, eles, né, criticam a escravidão não só porque ela é desumana, mas a escravidão ela também é ruim para a economia, né? Nós vemos isso aí quando a gente vê no 8º ano, daqui a uns dias a gente vai ver a independência dos Estados Unidos. A gente vai ver que a região dos Estados Unidos, onde não havia escravidão, ela se desenvolveu economicamente muito mais rápido do que a região dos Estados Unidos que havia escravidão. A gente vai ver isso aí, beleza? Bom, então ela está falando aí de um problema sério sobre a escravidão, né? Que faz uma relação assim entre o modelo de escravidão da antiguidade e o modelo de escravidão utilizado na África com o modelo de escravidão desenvolvido pelos europeus a partir aí do final do século XV, né, início do século XVI, aquela escravidão clássica que a gente vê aqui, que veio para o Brasil, correto? A escravidão praticada pelos portugueses. Qual é a grande diferença, né? Se é que podemos falar dizer que há uma diferença entre os modelos de escravidão. A escravidão africana, ela era uma escravidão por dívida, né? Ela era uma escravidão que não era essencialmente comercial. Havia comércio de escravos? Havia, mas ela não era. O comércio de escravos não era uma atividade essencial, fundamental para os povos africanos. E quando havia escravidão e quando essa era comercial, era de um povo contra outro, né? Não era dentro do próprio povo, não era dentro da própria etnia, né? E os portugueses não. Os portugueses chegaram na África e para eles não fazia diferença nenhuma se eles estavam comprando escravos, seja lá de qual etnia, seja lá de qual grupo social, seja lá de qual, né, de qual nação, de qual estado africano, para eles não fazia diferença, né? Ela era extremamente desumana, se é que pode haver escravidão mais desumana que outra, mas ela era o termo moderno, né? Eles cunharam o termo moderno de escravidão, que era um ser humano inferior, um ser humano inferior, né? Os termos cunhados aí, né, surgidos a partir do século XV, XVI, é de uma escravidão extremamente desumana. Por quê? Porque é uma escravidão mercantil. O escravo vira artigo de lucro, né? Vira fonte de lucro dos mercantes, dos mercadores portugueses, dos mercadores europeus, né? E também depois, mais com o tempo, dos mercadores americanos, né? Do continente americano, brasileiros, seja do Brasil, seja da América do Norte, qualquer, e dos mercadores do continente americano. Então, essa escravidão moderna, essa escravidão que se apresenta a partir do século XVI, é uma escravidão, né, que ela resultou, vamos dizer assim, de uma alta exploração dos europeus, principalmente dos portugueses, em relação a qualquer tipo, né, de nação africana, certo? Qualquer nação africana era alvo de exploração de escravizados, beleza? Não havia, inclusive são comuns os casos dos portugueses escravizarem até mesmo pessoas ligadas à nobreza de certos estados, de certas etnias africanas, né? Reis, rainhas, príncipes, princesas foram escravizados por portugueses, porque para ele tanto fazia, né? Quem era, não importava. Se era africano, poderia ser escravizado, certo?
Então essa é uma grande característica desse novo modelo de escravidão praticado pelos europeus a partir do século XVI, beleza? Leia a atividade lá, leia a questão e responda aí tranquilamente, com calma, com as orientações que eu dei. Você vai ler lá e vai sacar e vai conseguir responder, beleza? Próxima questão, questão número 4, a próxima e última questão, né? Ela do nosso caderno de atividades é a história do Brasil, correto? Ela diz o seguinte, tá falando, né? Você vai ler o texto, eu não vou aqui ler o texto, nem vamos comentar muito aprofundadamente, porque você tem que resolver a questão sozinho, beleza? Mas fala aí sobre a exploração aurífera no Brasil, a economia aurífera, né? A sociedade mineradora. Esse é o conteúdo. Você viu isso no 7º ano, correto? Viu isso no 7º ano. Era para ter visto, você viu, eu passei isso aí no 7º ano. Você tinha que ter estudado isso aí. Você estudou, eu tenho certeza que você estudou isso aí, certeza. Vocês são fera. Vocês estudaram isso aí. Bom, o que acontece? A exploração aurífera, a exploração do ouro nas Minas Gerais, ela aconteceu no Brasil a partir da primeira metade. Na verdade, ela começou no finalzinho do século 17, por volta de 1680, já tinha lá a exploração do ouro em Minas Gerais, né? Na metade do século 18, 1740, 1750, o pau já estava torando, velho, já estava torando já na região de Minas Gerais, era tirando ouro. O cara tropeçava na rua, achava que era uma pedra, era uma pepita de ouro de 3 quilos, velho, era ouro pra caramba lá, ouro demais, velho. Vocês, olha, pelo amor de Deus, velho, era tanto ouro, né? Era tanto ouro que começou a vir gente de um monte de lugar para Minas Gerais lá, para explorar o ouro. E todos os lugares da colônia, né, todos os lugares do Brasil vieram pessoas para explorar o ouro, né? E veio muita gente de Portugal. No entanto, essas pessoas que vinham de outros lugares da colônia, quando a gente fala colônia, a gente fala Brasil, né, grande? Se liga aí, galã. Você tem que ligar nisso aí, ó. Quando é colônia, é Brasil, né, velho? E veio gente também de outro lugar, veio gente de Portugal. Mas essa galera toda, eles vieram para explorar o ouro e também vieram para explorar a mão de obra, né? A mão de obra era essencialmente a mão de obra escrava. Esses caras, eles não iam lá minerar o ouro, explorar e tudo mais, né? Eles não faziam isso, certo? O que eles faziam, né? Eles exploravam a mão de obra escrava, beleza? A mão de obra escrava, a mão de obra que era a mão de obra dominante na colônia daquela época. No Brasil era colônia dominado por Portugal que era na época governado por Dona Maria I, olha só, uma rainha, né? Dona Maria I, rainha de Portugal, beleza? Nesse contexto aí houve uma certa, vamos dizer assim, falta de mão de obra, né? E a exploração, o comércio de escravos acentuou-se, beleza? Né? Começaram a vir muitos escravos para o Brasil, né? Acelerou a vinda de escravos para o Brasil, e não só de escravos, e de pessoas também que iam explorar a mão de obra escrava, certo? Pessoas que não eram escravos e vieram explorar o ouro no Brasil. Houve um acréscimo populacional muito grande no Brasil, né? Houve um acréscimo populacional. O que é acréscimo populacional, professor? Mais gente, né, velho? Mais gente no Brasil, correto? Então, assim, houve um aumento muito grande da quantidade de pessoas no Brasil, correto? Você tem que saber isso aí, velho. Você sabendo isso aí, assim, você já tá meio caminho andado, beleza? Para responder a questão. Agora você vai lá, vai fazer sua atividade no caderno de diagnóstico lá, com calma, com tranquilidade, beleza? Qualquer coisa, pergunta pra gente aí, valeu? Dá o joinha, dá o like, curte o canal, compartilha, faz tudo que tem que fazer aí, beleza? Um beijo, um abraço, até mais, tchau, tchau.